Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos santos. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, esse texto é maravilhoso. Eu quero só focar na primeira frase. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Diga comigo, revelação. Revelação é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão. Agora, note que quando o cristão nasce de novo, ele não tem automaticamente revelação. Aqui Paulo está orando para que o povo dele, nesse caso os crentes de Éfeso, recebessem essa revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Se os olhos do vosso entendimento forem iluminados, isso quer dizer iluminados que a pessoa vive em trevas. Quando algo está em trevas, se você está num breu total, o que estiver naquele quarto está oculto. Você pode talvez imaginar o que esteja ali, mas não, os seus olhos não estão vendo. E se for algo escrito, pior ainda, Como é que você vai ler? No breu completo. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Caso você não tenha os olhos do seu entendimento iluminados, você jamais saberá quais são as riquezas da glória da sua herança. Pastor, eu tenho uma herança na qual possui riquezas, na qual possui glória. Você jamais saberá disso, se os seus olhos do seu entendimento não forem iluminados. E agora eu vou dar uma forma de você entender melhor. Eu sou pastor há muitos anos. I'm long time in the business. Eu percebo algo que tem acontecido, talvez, com muitas pessoas que estão aqui hoje. É muito normal, Lucas, a gente conhecer pessoas que tiveram experiências esporádicas com o sobrenatural de Deus. Vou repetir. É comum nós escutarmos pessoas que tiveram experiências esporádicas com o sobrenatural de Deus. Por exemplo, se eu começar a entrevistar aqui algumas pessoas, quem é crente aqui há mais de 10 anos, levanta a mão. A maioria desses crentes, pode ser menos anos também, mas você viu que aqui a maioria tem mais de 10 anos de crente. Olha que interessante. Você vai ouvir pessoas dizer o seguinte: houve uma época da minha vida que eu vi milagres, que eu falei línguas, que eu profetizei. Houve um tempo na minha vida, ou houve momentos, como se fossem fagulhas assim, de acontecimentos na vida dela, onde ela viu um despertar financeiro de Deus na vida dela, onde Deus fez um milagre financeiro. Só que ela conta isso como algo que aconteceu há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 6 meses atrás. Então é comum o cristão ter algumas experiências sobrenaturais, mas você observa que ela não vive na plenitude daquele sobrenatural, e ela não tem acesso quando ela quer e precisa daquele sobrenatural. Foi apenas algo esporádico que aconteceu na vida dela, e a maioria dessas pessoas não tem certeza o que aconteceu para aquilo acontecer. Quem sabe do que eu estou falando? Sim ou não? Ou eu estou falando
coisa nada a ver. Alguém entendeu? Alguém se identificou? Alguém aqui falou assim, nossa, eu já tive algumas experiências de provisão financeira, mas não é algo pleno, completo e total na minha vida, levanta a mão. Quem já teve experiências com milagres, curas, mas não é algo pleno, completo e total na sua vida? Deixa eu explicar algo para você. A maioria dos crentes funciona às cegas. E uma pessoa que funciona às cegas, né, em total escuridão, não significa que ela não vai funcionar. Significa que ela vai ter muita dificuldade. Ela vai continuar tendo, né, algum tipo de operação. Mas ela, se estiver às cegas, ela não vai ser eficiente. Ela não vai ser rápida. Ela não vai ser plena. Ela não vai ser completa. E minha oração é como a de Paulo: Senhor, abre os olhos do entendimento do seu povo, para que eles possam conhecer as riquezas da glória da sua herança, e viver em plenitude, e viver uma vida eficaz, eficiente, poderosa, gloriosa, sobrenatural, de glória em glória, de poder em poder, de conquista em conquista, e ser mais que vencedor. Mas as pessoas estão cegas. A gente pode ler a Bíblia, mas se você não tiver a luz que o Espírito Santo iluminar o seu entendimento, vai ser difícil. Você que teve uma experiência esporádica com o sobrenatural de Deus, vou te falar mais ou menos uma forma para você entender o que aconteceu. Imagina um molho de chaves com 1000 chaves, gigante. E você está na escuridão total e absoluta. E você tem uma porta. Tu vai testando a chave. Uai, deu certo. Só que agora vai ter que começar tudo de novo. Quando é que vai dar certo de novo? Já imaginou? E se a chave cair no chão? Imagina se elas não estão no molho, elas estão soltas lá no meio da escuridão. Eu lembro que uma vez deu certo, e agora qual que era a chave que eu usei? Nem ela sabe que chave que usou. E quando uma chave dá certo numa porta, o crente acha que aquela chave que dá certo numa porta vai dar certo na outra porta, e não dá certo. Então diga comigo, eu preciso de luz. Diga assim: Espírito Santo, ilumina os meus olhos do meu entendimento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, a minha vida só vai até onde chega a minha revelação. Sua vida hoje está estancada, parada, porque o seu nível de luz foi até aí. E esse nível de entendimento está causando os resultados que você está tendo na sua vida. Pastor, não estou gostando nem um pouco dos resultados da minha vida. O que você precisa? De mais luz, mais revelação, mais entendimento. Entendimento é saber usar a Bíblia. Quem conhece gente que conhece muito a Bíblia? Você não? Bom, já bati boca com gente que conhece mais a Bíblia que eu, mas não tem 1% dos resultados que eu tenho. Não, acho que você não pegou. Eu conheço gente que tem 4 doutorados, mas nunca curou uma gripe. Alguém está entendendo? Então preste atenção, entendimento, luz, revelação, não é ter conhecimento bíblico, é saber aplicar o conhecimento bíblico para que seja forte, eficaz e que funcione quando você precisar. Amém? Você tem que ler os meus livros, porque esses livros são pura luz, para iluminar o seu entendimento nos aspectos que foram escritos.
Agora, eu quero entrar num assunto muito importante aqui na Bíblia e nas nossas vidas. Quando a gente vai lá em Mateus 6, vamos lá em Mateus 6, 25, vamos ler o 24 em diante, né? Desculpa, só um versículo antes. Ninguém pode, olha que interessante, ninguém pode, não é uma opção, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que todo mundo sabe que Mamon é o amor ao dinheiro, o dinheiro em forma de idolatria, o dinheiro como um Deus, como algo que você ama, serve e venera. Vou ler de novo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, agora, por isso, diga comigo, por isso. Então eu tive que ler o 24, porque senão você não vai entender a palavra por isto. Por isto por quê? Se eu começar o texto por isto, está incompleto. Agora está completo. Por isto, por quê? Porque você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Diga comigo, todos que andam ansiosos sobre as finanças, sobre a provisão, é um escravo de Mamon. Por isso, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Esse versículo é o versículo mais contraintuitivo que existe na Bíblia. Um dos. Sabe que o Novo Testamento inteiro, Jesus, ele é muito contraintuitivo, né? O ser humano está feito para se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai ser o seu futuro, onde vai morar, INSS, o que vai ser da minha aposentadoria, do que eu vou comer, do que eu vou beber, como que vai ser o futuro. E assim vive o ser humano. E aqui vem Jesus e disse, não andeis ansiosos quanto a essas coisas. Por isso, interessante que ele liga, né, o relacionamento entre Deus, Mamon, e a preocupação. Deixa eu dizer algo para você. Preocupação financeira é para Mamon a mesma coisa que adoração é para Deus. Interessante, né? Então, Mamon, ele se sente adorado, venerado, exaltado e glorificado quando você anda ansioso quanto a estas coisas. Do que eu quero falar hoje, nessa manhã, para você? Quem dera eu tivesse aqui muitas horas para fazer um seminário, um final de semana inteiro. Eu vou ter que, né, comprimir, mas eu acho que você vai ser capaz de pegar a essência dessa mensagem. Quando você lê a Bíblia inteira, quem aqui já leu a Bíblia inteira? Se você lê a Bíblia inteira, eu já li ela inteira, não sei. Se somar aí, deve ter lido umas 50 vezes. Quando você lê a Bíblia inteira, a primeira maior dinâmica de Deus com o homem, dinâmica quer dizer relação, a dinâmica, a primeira dinâmica entre Deus e o homem na Bíblia, sempre vai falar de redenção, salvação ou restauração de relacionamento. Amém? Amém? A segunda dinâmica bíblica é entre Deus, né, o homem, e a prosperidade financeira. O assunto número 2 da Bíblia é finanças. O assunto número 1 é a dinâmica entre Deus, a salvação, a redenção, a restauração do relacionamento com Ele. O ponto já número 2 é finanças. Prosperidade, riqueza, bênção,
frutificação, fertilidade, que todas elas estão englobadas como uma prosperidade geral. Agora é interessante, quase todas as parábolas de Jesus, Jesus também menciona dinheiro, riqueza, prosperidade. Agora pense comigo, se eu como um pastor escolhesse, como alguns fazem por aí, não ensinar vocês sobre esse assunto, você está praticamente eliminando quase todo o conteúdo bíblico. E é simples você entender por que a Bíblia fala tanto de finanças, de prosperidade. Porque a nossa vida, desde a hora que você abre os olhos e respira, você está gastando dinheiro. Já parou para pensar? Você dá descarga, você paga a água que você deu a descarga. Você limpar, você tem que pagar aquele papel. Sim ou não? Você pentear o cabelo, você secou ele com a eletricidade que você pagou. E a vida, ela depende de finanças. Então não tem como você falar assim, prega o evangelho, mas não fale de finanças. Então eu estou aqui, dando por sentado que todo mundo já resolveu o assunto número 1. Qual que foi? Redenção, salvação, relacionamento com Deus. Qual é o segundo assunto mais falado da Bíblia? Prosperidade financeira, bênção. E a dinâmica de Deus com Israel sempre é essa: o povo de Deus obedece e prospera, o povo de Deus desobedece, fica pobre. Sim ou não? Você já leu? Eu falando com gente que leu Bíblia, não gente que tem achismo. Quem leu a Bíblia, que viu isso ou não? Obedeceu, prosperou. Desobedeceu, empobreceu. A Bíblia, ela é inteira assim, meu querido. Inteira. De Gênesis a Apocalipse. Então, se você não tiver os olhos do seu entendimento, esse conhecimento, essa revelação, você pode viver a vida inteira no teu achismo. Eu seria imprudente, eu seria injusto, eu seria egoísta, se eu não transmitisse toda essa luz e revelação que eu tenho sobre esse assunto. Amém? Aonde mora o problema, Porque comecei a falar de prosperidade, metade já ficou endemoniada. Eu vi tua cara. Onde mora o problema? Onde mora o problema? A Bíblia fala de cegos guiando cegos. Eu perguntei quem é crente há mais de 10 anos aqui, e a maioria levantou a mão. Isso quer dizer que você não se converteu comigo. Isso quer dizer que a maior parte da tua perspectiva de vida não foi desenvolvida através dos meus ensinamentos. Você veio carregando a tua tralha para a Igreja Família do Reino. Está entendendo? Por isso que eu perguntei, quem é crente há mais de 10 anos aqui? Quem que já era crente antes de entrar na Família do Reino, levanta a mão. Por favor. Pronto. Quase todo mundo. Então você veio carregando a tua tralha, você veio carregando os seus paradigmas, as suas ideias, os teus conceitos, A sua visão de mundo já tinha sido formada, tua visão sobre o assunto, vários assuntos da Bíblia, já foram formados antes, E se fosse bom, tu tinha ficado lá. Sim ou não? Se fosse bom, tu não estaria aqui hoje. Se você estivesse feliz, se tudo estivesse acontecendo como está na Bíblia, você teria ficado lá. O assunto de finanças, ele é muito importante, porque toda a nossa vida depende de finanças. Esse microfone é finanças, essa luz é finanças, essa cadeira é... Tudo, não existe nada no mundo, irmão, nada de graça nesse mundo. Já ouviu falar disso? E quando alguém te dá alguma coisa de graça, se prepare que vai vir a fatura. A única coisa que é de graça que a Bíblia diz, os dons que a gente ora para as pessoas, enfermidades, de graça receber, de graça, dai. Mas mesmo que seja de graça, alguém pagou para chegar de graça para você. Bom, agora eu quero trazer esse entendimento para você. Eu não estou tratando vocês aqui como visitante, eu não estou tratando vocês aqui como frequentadores da Igreja Família do Reino, eu estou tratando vocês como filhos espirituais que vão alcançar as 50 nações comigo. E para isso a gente precisa estar caminhando na mesma linha, no mesmo raciocínio, no mesmo pensamento.
E eu preciso transmitir a luz que eu tenho sobre isso para o seu coração, em nome de Jesus. Eu creio que quando você tem revelação das finanças do reino, é a maior libertação. Diga comigo, a maior libertação. Quem já ouviu esse termo libertação? Sim ou não? Quem conhece esse termo, libertação? Libertação é quando você é preso a alguma coisa, né? Você é liberto das drogas, você é liberto do álcool, você é liberto de um demônio, você é liberto de um trauma, você é liberto. Mas para mim a maior libertação é você ser liberto do Deus Mamon. Põe minúsculo aqui. Do Deus Mamon. Quero que você imagine comigo agora. Quero que você faça essa reflexão. Quão feliz, quão satisfeito e quão tremenda seria a sua vida se você nunca mais tivesse que se preocupar por dinheiro. Não seria a maior libertação? Tem várias pessoas que estão aqui hoje que estão com azia, refluxo, só por ansiedade, por causa do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você imaginou se dinheiro não fosse um problema? Quantas famílias já estão divididas? Então você está aqui. Você está brigado com o teu irmão por causa daquela herança. Você está brigado com os teus tios por causa daquela herança. Sim ou não? Mas você já imagine quão livre você seria se dinheiro não fosse mais a sua preocupação. Você não seria uma libertação tremenda? É isso que Jesus está propondo aqui em Mateus capítulo 6. Uau! Analise o texto comigo. Vamos lá de novo. Mateus 6. Eu nem comecei a pregar, mas a introdução, misericórdia. Vamos lá, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, olha de novo, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, que faremos, porque todas estas coisas, os gentios, os não crentes, quem não conhece a Deus, para Deus, esse nível de preocupação com o futuro financeiro é apenas para pessoas que não tiveram encontro com Ele. Então, quando você vive nesse nível de preocupação, você vive como que nunca tivesse conhecido Deus, Jesus, a Bíblia, nada. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. É tão triste ver um cristão que deixa de viver a prioridade para correr atrás dos brindes. Brinde é uma coisa que não estava no pacote. Então você compra lá uma impressora e vem de brinde uma caneta. Tem nada a ver a caneta com a impressora, não é verdade? Mas foi um brinde, a pessoa, eu quero dar de brinde aqui para você. E Deus está dizendo, em vez de você focar no que é principal, você está correndo atrás dos brindes, dos acréscimos. É tão poderoso isso, meu querido, que a Bíblia vai dizer que toda a riqueza que Deus deu para Salomão foi apenas acréscimos. Não era o objetivo da vida de Salomão adquirir riqueza. Foi algo que foi acrescentado, e mesmo assim foi o homem mais rico da terra. Como que pode ser que o homem mais rico da terra foi um acréscimo? Quando você começa a entender a Bíblia, entender a Deus, entender o coração de Deus, entender quem Ele é, entender o que Ele quer fazer, mas para isso você tem que ter alguém que te ensina com luz, que já viveu essas coisas. E eu aprendo essas coisas com quem tem mais luz do que eu. Sabe uma das coisas que Deus mais gosta de fazer? Humilhar Mamom. Porque Mamom, ele é o arqui-inimigo de Deus. Tem gente que pensa que é o diabo, não é? Uma ideia equivocada do crente. Ele acha que o diabo e Deus estão lá, naquela luta de boxe. Meu querido, o diabo é tão insignificante para Deus, que Deus sequer pisa na cabeça dele, ele deixa esse trabalho para a igreja. Vós, igreja, pisará serpentes, pisará a cabeça da serpente, pisará Satanás. Ele colocará Satanás debaixo dos... Para você ver, meu Deus, você acha? Ele é uma criação, uma criatura. Como que Deus vai se comparar a ele? O único Deus, em minúscula, que Deus colocou à altura dele, para isso sim lutar boxe, foi Mamom. Você não pode servir a dois? Ele não disse a Deus e ao Exu Caveira. Não. Ele não disse a Deus e ao diabo. Você já viu algum crente falar assim, eu cansei de ser crente, agora eu vou ser satanista? Eu nunca conheci um crente na face da terra que virou luciferiano porque ficou bravo com a igreja, alguma coisa. Não, agora eu vou servir a Satanás. Deve ter um louco no planeta que fez isso, né? Me mostra alguém que desviou por causa de dinheiro. Quem conhece? Quase todo mundo, se não. Então qual é o arqui-inimigo de Deus? O amor? Não o dinheiro. O dinheiro em si ele é uma ferramenta, irmão. O dinheiro você dá o poder para ele que você quiser. Quem está entendendo? É o Deus Mamom. Ou seja, meu querido, uma das piores cegueiras que você pode ter na tua vida, como cristão, é não entender o que Deus revela sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre Mamom, sobre ele e Mamom. Se você andar no escuro, quando você chegar no final da tua vida, você vai se arrepender muito. Se você fechar o teu coração quanto a esses ensinamentos, o fim disso vai ser terrível. O segundo assunto mais tratado da Bíblia é esse. E como pode ser que existe igreja que sequer existe uma pregação por ano sobre o assunto? O máximo que faz, irmão, vamos recolher uma ofertinha. E acabou.
E o povo continua na miséria, na pobreza, na escassez, porque são cegos guiando cegos. Mas você não vai ser mais cego em nome de Jesus. Quando você aprende algo com a pessoa errada, lascou. Foi isso que aconteceu com Eva. A serpente perguntou para Eva: Eva, é verdade que Deus disse para não tocar nesse fruto? Adão não ensinou Eva direito. Porque quando Deus deu a ordem do não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva não existia ainda. Ela existia, espiritualmente apenas. Quando Deus criou Eva, tirou Eva de Adão, Deus já tinha dado a ordem a Adão. Adão sabia como, só que ele não ensinou a Eva direito. Então a serpente conseguiu questionar o que tinha sido falado. Ela não tinha certeza. Por isso que surgiu o assunto não de nem comerás, nem tocarás. Deus nunca falou de não tocar. E ela não tinha certeza. Será que eu não posso nem tocar? Aí ficou aquela confusão. Aí o diabo falou para ela assim: certamente se comeres desse fruto, você vai ser igual a Deus. Se Adão tivesse só ensinado as coisas certas, se ela aprendesse com a pessoa certa, quantos erros você está cometendo na vida porque você aprendeu com a pessoa errada? Você aprendeu tanta coisa errada com gente errada. Orgulho é terrível, meu querido. E o bicho ruim para ter orgulho é o crente. Qual que é o orgulho do crente? Eu sei essa raiva aí que você está olhando com essa cara de cachorro aí, bravo. Eu conheço essa raiva. Essa raiva aí que você está de mim agora, sabe qual que é? É porque o orgulho do crente é assim: eu aprendi assim, então é assim. Agora, depois de 20 anos que eu aprendi assim, não é mais assim. É orgulho. Porque o pastor Zezinho, quando me ganhou para Jesus, disse que era assim. Eu fiquei 20 anos crendo assim. Agora vem esse pastorzinho aí dizer para mim que não é assim. Isso é orgulho espiritual. Ou seja, eu vou morrer errado porque eu aprendi errado 20 anos e o meu orgulho não vai deixar eu acreditar em algo diferente. Mesmo que o que me ensinaram até hoje nunca deu resultado. Você orou 20 anos para Deus te libertar daquele problema. Aí Deus te trouxe aqui para te trazer libertação. Aí o teu orgulho diz assim: não foi o que eu aprendi no passado. Meu querido, se o que você aprendeu no passado já fosse certo, já teria dado certo. Hello? Já teria dado certo. Então por que você resiste a algo diferente que você aprendeu? E eu nem comecei a ensinar ainda, irmão. Misericórdia. Vou matar uma vaca sagrada aqui. Mas o que é uma vaca sagrada? É um paradigma errado, é algo que o crente dá como algo que é certo, mas é errado. E ele acha que aquele entendimento está certo. Mas está muito errado. Posso falar para vocês? Uau. X coisa, olha só, me isenta de devolver meu dízimo e primícia. Todo crente que está padecendo financeiramente tem esse paradigma
instalado no CPU dele, é um vírus. Hoje eu vim com antivírus. Tá bom? Está preparado? X coisa me isenta de devolver meu dízimo e primícia. Aí cada um vai ter essas X coisas aí na sua cabeça. Posso falar de algumas? Perdi o emprego, é o X. Então essa é a X coisa, né? Ter perdido o meu emprego me isenta de devolver meu dízimo e a minha primícia. Vai vendo. Esse é o paradigma dos evangélicos. Bati o carro. Isso me isenta. Me roubaram. Isso me isenta. Não estou ganhando o suficiente. O que eu ganho não é suficiente para pagar nem minhas contas, quanto menos o dízimo e a primícia. O pastor já é rico. Isso me isenta. Vai vendo, não sei qual é a tua desculpa para não dizimar e primiciar. Fulano da internet disse que não precisa dizimar e primiciar. O teu pastor... Engraçado, né, irmão? O cara, ele quer... Quando você quer ouvir alguma coisa, irmão, sempre tem um desgraçado para te falar o que você quer ouvir. Faz o teste assim, ó. Faz o teste assim. Vai lá na internet e começa a procurar desculpa para você trair tua mulher. Rapaz, até meia-noite tu vai trair ela. Você vai achar vídeos e livros que vão dar todas as desculpas possíveis para você amenizar a tua consciência para você trair tua mulher. Sempre tem um filho disso. Tem pastor que vai te ensinar sobre isso. O diabo sempre tem alguém chamado pastor para te ensinar algo errado. Não, mas fulano disse, meu querido, você mora na casa do fulano? Não é ovelha, não. Você está aqui, crente? Então, essa palavra é para você. Pensa aí, qual foi o X que você achou desculpa perfeita, irmão? Rapaz. Outra, não tenho emprego, não tenho nenhuma fonte de renda. Ó, isso me isenta. Uau. Quem gosta de revelação? Amém. Quem quer ser transformado? Amém. Deixa eu mostrar um textinho básico aqui para você. 1 Reis 17, 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veis aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e... Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro, para mim, um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ok.
X coisa. Não é X salada não, meu, X coisa. Aí tinha um irmão assim, ó. Falou X, principalmente gaúcho. Falou X calota, ele já pensa em comida. X. Quem gostar de X calota aí? É bom, né? X tudo, X bacon, X ovo. Eu gosto de X ovo. X coisa me isenta de devolver meu dízimo e a minha? Qual é a X coisa? Vamos no mais extremo. Agora eu quero que você, meu querido, compare a tua X coisa com a X coisa da dona viúva de Sarepta. Viúva, ou seja, viúvas não trabalhavam, não produziam dinheiro, elas viviam, né, do marido, depois dos filhos, que tinham que sustentar ela. Vamos lá. Viúva, diga amigo, viúva. Sem dinheiro. Prestes a morrer. Na pior seca do mundo. Então vamos lá, eu quero que você pense se você está sequer 1% perto dessa viúva. O teu nível de vida. Você está vivendo numa seca ao que os seus vizinhos estão comendo os próprios filhos cozinhados? Não, né? Alguém está vivendo isso? Pastor, o que o senhor está falando? Lê o texto. Se você ler ao redor desse texto, as mulheres combinavam assim, se meu filho morrer primeiro, a gente, né, metade eu como, a outra metade você come. Aí quando o seu filho morrer, você tem que dar metade do teu filho para mim comer também. Estava nesse nível. Tu está vivendo nesse nível de morte? Tu está nesse nível? Tá bom. Viúva sem dinheiro, só tinha um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. Alguém está pior do que essa viúva? Tem alguém pior que essa viúva aqui? Não tem, né? Até para essa viúva, olha a palavra viúva, irmão, tem coisa mais indefesa que uma viúva. Tem coisa mais assim, que pode passar uma pobreza na Bíblia do que uma viúva. Tem uma coisa assim, que no pior momento de seca que havia ali, que não tinha comida, tem um lugar, tem uma situação mais, olha só, vou comer e depois vou morrer. Alguém consegue estar pior do que essa viúva? E o que Elias fala para ela? Elias, meu querido, é um homem de Deus. Elias é um homem de Deus. E homem de Deus não se guia pelos princípios da terra. Homem de Deus se guia pelo que está escrito. E o maior motivo de pobreza na Bíblia é não primiciar e dizimar. E é impossível ser dizimista e primiciante e não prosperar. Então Elias diz: senhora, a senhora ainda tem uma chance de acabar com essa pobreza para sempre. Entrega a sua primícia, faz para mim primeiro. Você tem noção do que ele pediu para a viúva? Pior maldição que um pastor pode causar sobre um crente é dizer para aquele crente guardar o dízimo, a oferta e a primícia dele, porque ele não precisa, nem a igreja precisa. Pergunta: Elias precisava dessa comida? Ele ia morrer? Me ajuda aí, ele ia morrer? Não. A única saída dele era aquela viúva? Ele não estava sendo alimentado por corvos, sim ou não? Ele não estava sendo alimentado lá na beira do rio, sim ou não? Um homem igual ele podia jejuar 40 dias também, sim ou não? Se ele não comesse aquele pão, ele ia morrer? Quem que ia morrer? Não, você não entendeu. A viúva ia morrer se ele não comesse.
se o seu pastor não recebe a primícia, quem vai morrer é você. É você que vai receber. Você tem que entender isso. Presta atenção, meu querido. Eu não sou um empresário gospel. Eu sou um homem de Deus. Os meus princípios que eu pratico não vêm de livros de autoajuda, de coaching. O problema do cristão é que ele acha que a Bíblia é um cardápio. Então ele pega os princípios que ele acha mais legal, depois ele pega outros princípios de coaches, depois ele pega alguns princípios de Platão, depois ele pega alguns princípios de empresários, e ele faz uma salada e fica se perguntando por que a vida dele não deu certo ainda. A desculpa número 1 para você não ser dizimista e primiciante é sempre essa X coisa. Perdi o emprego, bati o carro, não tenho dinheiro, meu salário é pouco. Fala o que você quiser, só não é pior do que a da viúva. E a salvação da viúva não foi Elias dar dinheiro para ela. Eu dou muito dinheiro para muitos pobres e muita gente necessitada. A maior salvação financeira que eu posso te dar é a oportunidade de dizimar e primiciar. Se eu te der R$100, vai te ajudar hoje. Se eu te der a oportunidade de você dizimar e primiciar, vai mudar a sua vida para sempre. Alguém pegou ou não? Está fazendo sentido essa palavra? Então, esse princípio aqui hoje está sendo questionado todos os dias, e sempre é a ideia errada, porque falta luz. Pô, senhor, o senhor sabe que eu não posso dizimar e primiciar. Por quê? X coisas, X coisas, X coisas, X coisas. Só não tem ninguém pior do que aquela viúva. Nem aquela viúva ficou isenta de dar a primícia. Por que é bom ser dizimista e primiciante? É o único jeito. Único. Diga comigo, único. Único, 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 único. Único. De você pisar na cabeça de Mamom. Todos os que são infiéis nos dízimos e primícias, aqui e nas suas casas, são 100% controlados por Mamom. E todos que são dizimistas e primiciantes, fiéis aqui, Mamom está debaixo dos teus pés. Você teve a maior libertação que existe. Ninguém tem mais paz no planeta Terra que o dizimista e primiciante. Porque ele vai dormir dizendo assim: Senhor, agora é contigo. Quando você não é dizimista e primiciante, Deus é que fala para você: agora é contigo. Se vira nos 30 aí, meu. Eu desafio um de vocês que vem sendo dizimista e primiciante há um ano, a vir reclamar de que tudo está dando errado financeiramente. Não existe. Por que você tem essa dificuldade de acreditar nisso? Por vários motivos. Porque quem te ensinou sobre finanças não foi um homem de Deus. Você aprendeu na rua. Você aprendeu com o pastor Zezinho, que te ganhou para Jesus. Você aprendeu com um endemoniado do Instagram. Você achou. É o achismo. As pessoas estão tão confundidas que elas acham que o Novo Testamento não fala de dízimo. Então, para que Jesus mandou a gente dizimar em Mateus 23, 23? Coloca lá. Sabe qual que é a minha raiva, irmão? Era para a gente estar fazendo cruzadas de milagre em estádio.
É para a gente estar abrindo 20 mil igrejas ao redor do mundo? Aí eu tenho que vir aqui conversar com um crente de mais de 10 anos só para ensinar ele a dizimar e primiciar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro, o cominho. O que Jesus está dizendo assim, ó? Fariseus, vocês dizimam dos mínimos detalhes, até da hortinha de casa eles dizimavam, porque ó, hortelã é uma horta pequena, o endro e o cominho são umas sementinhas que nascem também, que é só para dar tempero, não é alimento de encher barriga, não é arroz, feijão, milho, soja. Deus está dizendo assim, olha, fariseus, vocês são dizimistas experts, mas são hipócritas por quê? Pois dizimais a hortelã, o endro, o cominho e desprezai o mais importante da lei, que não é você estar dizimando a hortelã ali na regra. O mais importante, não é que isso não é importante, o mais importante é a misericórdia, e o juízo, a misericórdia e a fé. Agora escute a ordem do Senhor Jesus. Você é cristão? Duvidou ainda, hein? Rapaz, eu estou duvidando que eu sou crente hoje. Hoje o altar vai estar cheio de crente aceitando Jesus aqui. Você é cristão? E nem assim o cara teve coragem de falar amém. Eu acho bom isso. O Espírito Santo está te convencendo que você não é cristão. Arrependa-se hoje. Você é cristão? Olha que o teu Senhor e o meu Senhor nos ordenou. Ele disse, deveis. O que significa deveis? Tem que fazer. Tem que fazer isso. Tem que dizimar até da hortelã, do cominho e do endro. Quem falou isso? Você é cristão? O próximo endemoniado que você vê no Instagram, dizendo para você que dízimo é do Velho Testamento, que dízimo é não sei o quê, mostra esse versículo a ele. Deveis dizimar até das mínimas coisas que você recebe. Foi Jesus que falou ou fui eu? Não gostou? Muda de religião, é mais fácil. Vira macumbeiro de novo. Vai ver lá se o bruxo não vai pedir para você 5 galinhas, 2 bodes, uma vaca. Vai ver. Eu acho engraçado, irmão, que você nunca teve a mão fechada para dar para o capeta, mas quando entrou na igreja, fechou a mão. Sabe o que eu acho engraçado, irmão? Quando ele não era crente, ele gastava com prostituta, ele gastava com cocaína, ele gastava com champanhe, ele gastava com uísque. Chegou na igreja, irmão, ó. Tem crente que vai morrer, e na somatória da vida dele, ele honrou mais a prostituta do que Jesus. Tem gente que vai morrer e gastou mais com garrafa de uísque do que com a igreja. Tem gente que vai morrer, vai chegar no céu e na balança dele vai estar assim, ó, ele gastou mais com a macumba do que ofertou na igreja. Quando tu estava lá cheirando pó e comprando uísque para todo mundo, nenhum amigo seu falava assim, pô cara, para de gastar com essa porcaria. O dia que você dá primeiro dízimo, aí cara, não está dando dinheiro para a igreja não, né? Tu não é otário não, né? Por que ninguém te repreendeu quando você gastava com prostituta? Teus amigos entravam na festa contigo, né? Agora que tu vai... Primícia, onde já se viu isso? Vai lá, posta uma garrafa de uísque agora no teu Instagram, fala assim, ó, paguei R$1.000. Não vai ter um xingamento, vai todo mundo, é isso aí mesmo, cara. Posta um envelope do dízimo, e fala assim, ó, hoje eu dei o meu primeiro dízimo. Tanto de xingamento que vai ter. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que o dia que você virar dizimista e primiciante, fiel, Deus vai te transformar num pilar financeiro do reino.
Deveis, porém, fazer estas coisas. Deveis dizimar do endro, do cominho e da hortelã. Mas não esquecer do juízo, misericórdia e fé. Nem a viúva ficou isenta da primícia, irmão. Você quer que Deus te abençoe? Quer que Deus te prospere? É o assunto mais falado, o segundo assunto mais falado da Bíblia. Não ter esse entendimento, meu querido. Não ter essa revelação é muito triste, é muito terrível. Posso continuar? Dá tempo. O tempo está acabando, tem 3 minutos. Dá tempo de falar de mais um. Posso falar mais um? Uau. Todo cristão que ama e serve a Mamon, e a maioria, viu? Vai ser liberto hoje quando entender o que eu vou falar. Isso acontece principalmente aqui em Balneário Camboriú. Então, esse aqui é um problema, esse aqui é o outro. Diga comigo, riqueza não é o fim, é o meio. Todo cristão. Hoje, irmão, existe um cristianismo que não é bíblico. A maioria dos cristãos hoje, escute isso, principalmente dessas igrejas modernas famosas, não vive o cristianismo bíblico verdadeiro. Elas servem a Mamon disfarçado de Jesus Cristo. Vou repetir. A maioria das igrejas modernas hoje não estão servindo a Jesus, não estão buscando a Jesus, não adoram a Jesus, ainda que use o nome de Jesus, mas não é Jesus, é Mamon. O maior sinal disso é que você não vê sinais, milagres, maravilhas, curas, batismo com o Espírito Santo e arrependimento em massa nesses lugares. Você vai ver lugares cheios de pessoas vazias. Eu te convido a visitar esses lugares e contar quantos sinais, milagres e maravilhas aconteceu naquele culto. Quanto arrependimento, quanto choro na presença de Deus, quanto reconciliação, quanto libertação. Tem igreja que faz 20 anos que sequer manifesta um demônio. Não é evangelho. Isso é evangelho, não. Mas hoje todo mundo acha que é evangelho. Não, é evangelho. Por quê? Porque está escrito Jesus. Está escrito reino. Olha lá, reino. Está escrito Jesus. É besta esse crente. Posso falar a verdade? Essas pessoas que estão nesses lugares, elas são idolatradores de Mamon, com o nome de Jesus. Presta atenção, Jesus, e tem gente aqui assim também, viu? Se não for a metade que está aqui sentado. Jesus é apenas, o evangelho é apenas o meio de eu ficar rico mais rápido. Ele tentou na macumba, deu errado. Ele tentou roubando, deu errado. Ele tentou sonegando, deu errado. Ele quebrou 3 vezes. Aí alguém falou para ele, cara, a Bíblia tem os códigos da prosperidade. Você acha que ele está aqui para adorar Jesus? A maioria está falando assim, será que Deus tem uma saída para mim ficar rico? E ele gosta disso. Por isso que essas pessoas, o dia que ficam ricas, nunca mais voltam para a igreja, porque a riqueza era o fim. Então, já consegui o que eu queria. Nunca amaram a Cristo, só amaram a riqueza que Cristo poderia dar para elas. Elas não amam o autor da Bíblia.
elas usam a Bíblia para descobrir os códigos, os princípios para a prosperidade. Se você entrar nos podcasts de hoje aí, da galera famosinha da internet, eles vão dizer para você, não, porque a Bíblia tem os códigos da prosperidade, das finanças. Então o Evangelho se tornou uma mandinga para ficar rico. Riqueza nunca, jamais deveria ser o fim. Quantas pessoas vieram para o culto hoje? Eu não aguento mais, eu estou pobre, eu não sei o que eu vou fazer. Se tivessem prósperos, jamais estariam aqui hoje. Essa pessoa não ama Cristo. Essa pessoa está atrás de um socorro financeiro. Tem pessoas que só vieram no culto hoje de manhã, pelo desespero de uma dívida, ou porque perderam emprego, ou porque não sabem o que vão fazer. Mas se ela estivesse bem financeiramente, não estaria no culto hoje. Porque o amor dela é o dinheiro. A paixão dela é o dinheiro. E Deus é apenas um meio para ela conseguir aquilo que ela quer, dinheiro. Essa pessoa, se você é esse ser que eu acabei de descrever, você está perdendo tempo na igreja. Pelo menos nessa igreja. Tem igrejas que vão te adotar ali, vão amar você. Que elas vão te manipular o resto da vida. Mas nessa igreja, se você é esse ser, você está perdendo o seu tempo, porque o evangelho que eu prego é o evangelho de cruz, é o evangelho de renúncia, é o evangelho de entrega, é o evangelho de santidade, é o evangelho que nós morremos para nós mesmos, para viver a vontade de Deus. A riqueza não é o fim, é o meio para alcançar 50 nações. Eu não sou um guru da prosperidade para te dar 7 chaves. Eu não sou um coach da prosperidade para te dar 4 códigos. Ainda que eu tenha centenas de códigos. Mas eu não sou um coach. Eu vim aqui repreender o teu pecado. Eu vim aqui te chamar para o arrependimento. Eu vim aqui tirar o Satanás do teu couro. É isso que é o meu trabalho. Eu não sou um coach de fazer gente ficar rica. Diga comigo, o propósito da prosperidade é abençoar pessoas e avançar o reino. Ai, Senhor, me dá um carro novo. Oração besta. Ai, Senhor, eu quero morar na praia. Ai, Senhor, eu quero na Atlântica. Nada disso, meu querido. Você acha, presta atenção, olha para mim. Você não acha que Deus tem mais o que fazer do que te dar uma Mercedes? Pense, o mundo está em chamas. As pessoas estão morrendo. Presta atenção. E Deus não tem outra coisa que fazer em planejar em te dar uma Mercedes. Ai, pô, meu filho lindo. E ainda vagabundo. Cheio de pecado. Viciado em pornografia. Ladrão de dízimo e primícia. Você acha que Deus não tem o que fazer? Aí vem um falso profeta te enganar. Estou vendo uma chave de uma BMW. Você besta acredita. Acredita num demônio desse, esses falsos profetas que tem por aí. Pastor, você é contra comprar uma Mercedes? Não, meu querido. Como consequência, Deus te prosperou tanto. Você gosta dessa marca? Vai lá e compra. Agora, falar que Deus não tinha nada que fazer no céu hoje de manhã. Deus, estou vendo chaves de carro descendo aqui. Que palhaçada, meu querido. Palhaçada. Nós temos que tirar os palhaços dos púlpitos e voltar a colocar homem de Deus.
cara que nunca orou, nunca jejuou, nunca orou por um enfermo, está pregando. Desce e vai se converter primeiro, vai entender um pouco de Bíblia. Pastor, você conta prosperidade? Irmão, se tem um cara que entende prosperidade, sou eu. Eu gero emprego para 150 pessoas. Mas a riqueza nunca foi o fim, é apenas o... Sabe qual é o meu maior gasto hoje? O meu maior gasto é a oferta. Você sabia, eu vou colocar a terceira coisa e vamos lá. Esse é outro problema de crente. Dar os restos é... Fique em pé. Pastor, onde está isso na Bíblia? Que dar os restos é desonra. Malaquias 1. Diga comigo, momento de oferta é momento de honra. Mas para muito crente virou o momento da desonra. Olha o texto. Eu tinha 12 pontos, tá, irmãos? Eu consegui falar de 3 aqui. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Vamos ler o verso 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Pergunte para mim, pastor, como eu posso desprezar a Deus? Vamos ver como Deus se sente desprezado? Quem quer ver? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que tínhamos profanado? Nisso dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o animal coxo ou enfermo, sabe o que era, irmão? Presta atenção, olha aqui para mim. Deus se sentia insultado, desonrado, desprezado, porque na hora de oferecer o sacrifício, eles levavam um animal cego, enfermo, que já ia morrer. Essa porcaria já vai morrer mesmo? Por que não oferecemos para Deus? Sabe que muita gente faz isso? Crente ama fazer isso. O carro está quebrando, irmão. Rapaz, vai estourar a qualquer momento, vou levar de oferta. E ainda recebe um aplauso da igreja. Olha, irmão, ofertei o carro. Se desfez de um problema. %50 dos carros que os irmãos ofertam aqui, quase para o ferro velho. Sem contar, às vezes aquele que vem, esse pastor só está, não está valendo, o carro está quebrado, esse pastor ainda tem 20 mil de dívida, a igreja não paga? Deus se sentia desprezado. Deus se sentia desonrado. Olha o que ele disse. Isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Deus está dizendo assim, pega essa oferta que tu ia trazer para o altar e leva lá para o teu prefeito. Chega para ele e fala assim, ó prefeito, isso aqui é para honrar o Senhor. Vê o que o prefeito vai dizer para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então existe um conceito no crente que Deus está obrigado a aceitar qualquer coisa que eu levar no altar. Irmão, a igreja está obrigada a aceitar. Porque daqui vai para a contabilidade. Agora que isso subiu para o céu é outros 500.
E que mensagem você transmitiu para o céu é outros que eu estou obrigado a aceitar. Está dentro do altar, vou contar e vou colocar na conta da igreja. Acabou. A pergunta é, será que Deus aceitou o teu sacrifício? Será que Deus se sentiu honrado com a sua oferta? Ou aceitará Ele a tua pessoa? Ou seja, a oferta aceita, quem aceita é a pessoa. Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, peça a Deus que Ele seja misericordioso conosco. E aí vai. Para Ele aceitar a vossa pessoa. Forte isso. Nós temos um povo cristão, irmão, que ele dava mais na macumba do que ele dá para Deus. Que ele dava mais na boate do que ele dá para Deus. Que ele dava mais para a prostituta do que ele dava para Deus. Que ele dava mais para a cocaína do que ele dava para Deus. Dava mais gastando com coisas do diabo do que para Deus. E ele se pergunta, por que Deus não me prosperou ainda? Por que Deus não mudou minha vida ainda? Por que eu estou vivendo desse jeito ainda? Porque Deus não é tua prioridade. Você é um cego sendo guiado por algum cego da internet. Em vez de você ouvir o teu pastor que está te ensinando, tem gente que está 2, 3 anos aqui, eu estou dizendo, não tem maior princípio do que ser dizimista e primiciante, você ainda está resistindo, porque o endemoniado da internet falou alguma coisa para você. Escute, Elias não orou para a viúva de Sarepta prosperar. Me diz que momento ele orou por ela. Ele orou? Ele disse, ó Deus, tenha misericórdia dessa viúva. Diga comigo, prosperidade financeira. Não responde a oração. Diga comigo, prosperidade divina. Estou falando do mundo não, viu? Agora você decide, você vai querer prosperar do jeito do mundo, esquece a minha pregação. Vai aprender lá com os teus coaches. Quem quer aprender a forma de Deus? Então diga comigo, prosperidade divina não responde a oração e jejum. Uau! Pastor, estou fazendo um propósito, Senhor. Para quê, pastor? Para quê, irmão? Estou fazendo um propósito, jejum, oração, para Deus abrir uma porta. Está perdendo tempo. Estou fazendo um propósito para mim fechar um grande negócio. Perdendo tempo. Estou fazendo um propósito para Deus liberar uma herança que está travada. Está perdendo tempo. Eu já li a Bíblia várias vezes. O que libera a prosperidade divina sobre a sua vida é cumprir princípio. Ter uma aliança com Deus. Fazer a tua parte. Não precisa nem orar. Não tem um versículo na Bíblia que manda orar por finança. Está feliz? Pastor, o que o senhor quer com essa pregação? O que eu quero com essa pregação? O meu objetivo de ter trazido esse ensino para você é que você tenha a maior libertação da sua vida. Você já imaginou se a partir de hoje dinheiro não é mais a tua maior preocupação? Qual vai ser a tua maior preocupação? O reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Então você vai pôr prioridade de culto, vai pôr em prioridade de oração, vai pôr em prioridade de vir aqui a oração da manhã, vai pôr em prioridade o evangelismo, vai pôr em prioridade servir a Deus, vai pôr em prioridade fazer missões. Você não vai deixar de trabalhar, mas já não é mais a coisa que te tira o sono. Em vez de você passar as noites sem sono, pensando em como vai pagar as contas, você vai passar algumas noites sem dormir, orando para Deus prosperar a igreja, o crescimento. O que eu quero com essa pregação é ter pilares financeiros aqui, libertos de mamão. Que Deus possa colocar R$1 milhão na tua mão e você não muda quem você é. Carlos, tem gente que ganha R$10 mil, ela muda quem ela é. 10 mil ela já chega soberba na igreja, fecha a cara, não vai no culto mais. 10 mil
essa pregação para que Deus coloque milhões na sua mão. E você continua humilde, adorador a Deus, vem para o culto. O pastor está aqui, dízimo, oferta, primícia. Queria até fazer mais, pastor. Você sabia que eu não oro para Deus trazer rico para a igreja? Isso é uma besteira que também não está na Bíblia. Eu oro para Deus prosperar você que é humilde, com coração sincero. Você que chegou aqui quebrado. Você que chegou aqui sem nada. Você vai ser o maior pilar financeiro dessa igreja. Através de você nós vamos fazer cruzadas e vamos abrir 20 mil igrejas ao redor desse mundo. Feche seus olhos um pouquinho. Aleluia. Diga para Deus: Senhor, eu não quero mais me preocupar por finanças. Eu não quero mais, Senhor. Eu quero me preocupar com o teu reino. Eu quero te entregar as finanças. Eu quero pisar na cabeça de Mamon. A partir de hoje eu vou ser fiel, 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 fiel a ti, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus.